Hora de falar sobre o Corinthians. Informação importante envolvendo Memphis Depay. Se depender da nova diretoria alvinegra, Memphis Depay fica apenas até dezembro. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem, mas Osmar Stabile e companhia não querem continuar gastando 6 milhões de reais por mês com um atacante holandês. Pois bem, o Memphis pretende continuar no Corinthians pelo menos até o fim do seu vínculo. E essa demonstração ficou muito clara quando a gente descobriu que o Memphis está procurando uma nova casa para morar. Se ele cogitasse ir embora em dezembro, bastava continuar morando numa cobertura triplex, num hotel chique na região da Avenida Paulista, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Importante registrar que o Memphis recentemente andou visitando alguns imóveis, e o craque Neto contou que um dos imóveis que o Memphis gostou é de altíssimo padrão, cujo preço de aluguel é de 500 mil reais mensais. Confesso que estou muito curioso para entender que imóvel seria esse cujo aluguel custaria 500 mil por mês. Mas ainda que seja fechado esse acordo, isso garantiria uma economia de 200 mil reais mensais. Corinthians desembolsa 700 mil por mês para manter Memphis Depay no triplex do Rosewood, nome do hotel, na região da Avenida Paulista. Memphis Depay não tem a intenção de sair do Corinthians pelo menos até o fim do contrato, porque já percebeu que em janeiro a janela de inverno na Europa é sempre mais fria, com menos possibilidades. Para o Memphis é mais negócio esperar até julho, quando ele fica livre, e aí pode escolher o clube para onde quer jogar. Você, torcedor do Corinthians, prefere que o Memphis cumpra seu contrato e fique até a metade do ano que vem, ou deixe o clube no fim da atual temporada? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora fechar esse vídeo para te contar o que há de verdade na especulação de que Guilherme Arana interessa ao Corinthians. O primeiro a publicar sobre o tema foi um site chamado Bola VIP, assegurando que o mau momento do Arana no Galo pode ajudá-lo no retorno ao Corinthians. Você vai lembrar que o lateral esquerdo, de 28 anos de idade, foi formado no próprio Timão. Quero contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atlético e com gente do Corinthians. E posso assegurar que essa possibilidade em 2025, nesse mês, não foi nem sequer cogitada. A fase do Arana no Galo é ruim, ele tem sido cobrado, tem sido apontado até por jornalistas como alguém que está fazendo corpo mole. Ainda assim, no Corinthians não há nenhum movimento para aquisição do atleta. Em outras janelas, o Corinthians até tentou, mas para 2026 essa conta parece não fechar. Primeiro, porque o Timão precisa resolver o seu problema de transfer bans. O Corinthians tem hoje contra si 85 milhões de reais a quitar, sob o risco de, em caso de não pagamento, nem ter a liberdade para inscrição de atletas. Além de resolver essa enorme pendência, o Corinthians ainda precisaria se acertar com o Galo para a compra dos direitos econômicos do atleta. O Arana tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2027 e está avaliado hoje em mais ou menos 5 milhões de euros. Bastante dinheiro para um Corinthians em dificuldades e que tem na lateral esquerda duas boas soluções. Matheus Bidu nunca jogou tanto quanto atualmente, e o Angileri, que deve ser comprado, também tem feito boas partidas. Ou seja, se você corintiano se animou com a ideia de Arana virar reforço, saiba que essa possibilidade por hora inexiste. Você atleticano, preocupado com o futuro do Arana, saiba que no Timão, por agora, não há nada. Memphis Depay será multado por ter faltado ao treino desta terça-feira? Pergunta super importante. Vale a lembrança de que o atacante holandês não esteve no centro de treinamento para atividade no período da tarde porque não conseguiu embarcar do Rio de Janeiro. Ele havia alugado um helicóptero que o trazia do Rio, foi para o Rio para passear, por conta do mau tempo não conseguiu embarcar, e pior, por conta da guerra que existiu entre policiais e traficantes ao longo da terça-feira no Rio de Janeiro. O Memphis alega que não teve como voltar para São Paulo de carro. No desembarque nessa quarta-feira, apareceu para o treino e não será multado. A diretoria do Corinthians entende que não há motivo para punir o jogador, apesar da falta no treino dessa terça-feira. Não é a primeira vez que o Memphis falta a um treino. Em julho ele também já havia faltado na oportunidade por conta de desavenças ligadas ao não pagamento do clube. Só para completar em relação ao Corinthians, queria registrar que o craque Neto, ex-jogador e ídolo do torcedor e hoje apresentador do Donos da Bola na TV Bandeirantes, admitiu que quer ser presidente do Corinthians. Ele revelou uma conversa com o Cascão, diretor do seu programa, e nesse papo ele entendeu que precisa dar sua contribuição para o Timão. A ideia do Neto é se candidatar à presidência do Corinthians em 2030. Neto que inclusive assegurou
que é contrário à ideia de o Corinthians se transformar numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Se você fosse conselheiro ou sócio do Corinthians e tivesse a possibilidade de votar, aprovaria ou não a candidatura do craque Neto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Alguma quente no meu timão hoje, estava explicando sobre a história da Safiel, Corinthians que deve ter o Hugo Souza pelo menos no banco de reservas. O Hugo quer muito voltar logo, teve um problema no ombro, e ele está muito preocupado em voltar logo para mostrar para o Ancelotti que ele tem condição de estar na lista que será divulgada na próxima segunda-feira, tá? Superchat não, membro do canal Sandro Alves. Boa noite, Nicola, tem algo de bom no meu timão? Abraços. Sandrão, hoje o pessoal da Safiel conseguiu entregar o projeto da SAF para o Osmar Stabile e para o Romeu Tuma Júnior. A ideia é que o Stabile participasse do evento marcado lá na última terça-feira, né? O Stabile até cogitou ir, ele disse que apareceria, mas no final das contas não esteve. E aí a ideia era entregar na própria terça-feira, não rolou, na quarta-feira, um dia depois, essa entrega acabou acontecendo. Acho a ideia boa, tá? Acho a ideia da Safiel boa. Os corintianos comprariam ações do clube e passariam a ser juntos donos do timão. Mas essa ideia não vai avançar enquanto o Corinthians for administrado por essa diretoria. A avaliação do Stabile e dos seus companheiros é de que o Corinthians não precisa de SAF para ser bem administrado. Adriano Rubens, Talisca sabe se vai mesmo para o Corinthians? Adriano, calma. É assim, ó. O Talisca quer voltar ao Brasil em julho. Tem contrato com o Fenerbahçe só até junho. Então é natural esse caminho, que ele volte ao Brasil. E aí ele vai acertar com aquele que ofereceu o melhor projeto. Ninguém pode admitir publicamente o interesse no Talisca hoje sob o risco de ser acusado de assédio pelo Fenerbahçe. Os clubes só podem assinar pré-contrato e, por consequência, negociar oficialmente com os atletas quando os jogadores entram nos últimos 6 meses. Mas é óbvio que os clubes não esperam o cara entrar nos últimos 6 meses para iniciar a conversa. Então é natural que o Bahia, que o Corinthians e que o Flamengo já tenham procurado o Talisca para tratar sobre 2026. O que é certo é que ele deve voltar ao Brasil. E aí eu acho que aquele que ofereceu o melhor projeto é que vai levar a vantagem nessa história. O Peverton Santos. Nicola, com as voltas dos desfalques no timão, quem você acha que chega melhor para a semifinal? Corinthians ou Cruzeiro? O time do Corinthians titular é bem bom mesmo, tá? Com Memphis, Garro e Yuri Alberto na frente, com Carrilho, com José Martínez, com o Ranieri no meio, mas o Cruzeiro tem jogado mais bola. O Cruzeiro tem sido mais regular do que o Corinthians. O Corinthians é o time que escolhe jogo. Faz alguns bons jogos e passa vários outros jogos sem atuar bem. Na teoria, o Cruzeiro é favorito. Na prática, a coisa é outra, até porque os jogos acontecem em 10 e 14 de dezembro. Tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, né? Bastante coisa para acontecer durante esse período. Felipe Alvarez, like 230. Nicola, você consegue descobrir qual o planejamento do Corinthians para 26? Sobre base, arena, dívidas, transfer ban e contratações. Sobre a base, a expectativa é de um Corinthians bem forte. A contratação do Erasmo Damiani, na avaliação do Corinthians, o Timão está trazendo um dos 2 melhores executivos de base do país. Os caras prometem investir, não pesado porque não há dinheiro, mas fazer bastante barulho com a base. Os caras estão muito confiantes de que o Damiani vai dar uma outra cara para o clube, tá? Sobre a arena, o principal objetivo hoje é encontrar alguém que compre os name rights do estádio, e essa mudança nos name rights permitiria ao Corinthians ter mais receita para pagar relacionadas ao financiamento. Sobre elenco, há necessidade de redução da folha, até por isso 6 atletas não ficam. O Corinthians vai negociar, vai abrir mão do Romero, do Héctor Hernandes, do Thales Magno, do Charles, do Félix Torres e do Kaká. Então, Kaká, Félix Torres, Charles, Héctor Hernandes, Thales Magno e Romero, tá? Esses 6 jogadores não ficam. Com a saída desses 6, a economia já é de 3,5 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, quero trazer atualizações importantes sobre os projetos, no plural, para que o Timão se transforme em SAF. Nessa segunda-feira, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo,
convocou uma entrevista coletiva para explicar um anteprojeto que ele está tocando, que permitiria ao Corinthians se transformar numa sociedade anônima do futebol, desde que o Timão mantivesse pelo menos 51% das ações. Nessa terça-feira, a Safiel, o movimento de torcedores do Corinthians, que estão trabalhando para a criação de uma SAF para corintianos, haverá o lançamento nessa terça-feira do projeto Safiel para que as pessoas possam conhecer. Esse lançamento, inclusive, está marcado para o Museu do Futebol lá no Pacaembu. Diante desses movimentos, comecei a entender que o Corinthians se programava para virar SAF, mas recebi 2 ligações de pessoas muito próximas ao presidente Osmar Stabile, e elas asseguram que não há nenhuma chance nesse momento de o Corinthians se transformar em SAF. O Osmar Stabile não quer, todos os seus diretores mais próximos são contrários, com exceção ao Romeu Tuma Júnior, e dentro do Conselho Deliberativo o veto também é gigante. Inclusive, o Romeu Tuma foi aconselhado pela alta cúpula a desistir da entrevista coletiva dessa segunda-feira e não levar adiante esse projeto de SAF. Ele ignorou e até por isso passou a ser persona não grata para vários dos conselheiros e diretores do Corinthians. A percepção que se tem é de que o Romeu Tuma está querendo ganhar pontos com a torcida e formatar uma candidatura a médio e longo prazo. Só para completar ainda sobre o tema, Corinthians que tem muito forte dentro do seu torcedor a ideia de que o time é o time do povo e não pode ser vendido para qualquer investidor. Use o espaço para comentário para dizer se você é contra ou a favor a ideia de o Corinthians se transformar numa SAF, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.